No Vale do Bekaa, no Líbano, existe algo impossível. 3 blocos de pedra, cada um pesando mais de 800 toneladas. O maior deles, 1.200 toneladas. Para você ter noção, isso é o peso de 3 aviões jumbo. Essas pedras foram cortadas com precisão milimétrica e empilhadas a 7 metros de altura. Hoje, com toda a nossa tecnologia moderna, não conseguimos mover pedras assim. Nossos guindastes mais potentes chegam a 20.000 toneladas. Mas montar uma estrutura assim, impossível. Então, quem construiu Baalbek? E mais importante, por quê? A resposta está a 800 quilômetros ao leste, em uma cidade chamada Eridu, e a 400 quilômetros ao sudoeste, nas planícies de Gizé. Porque Baalbek não era uma cidade, uma estação de transferência entre 2 bases Anunnaki. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu no Vale do Bekaa e por que essa estrutura mudou o curso da civilização humana. Vamos aos fatos. Baalbek, no Líbano, é conhecida principalmente pelas ruínas romanas, templos dedicados a Júpiter e Baco, construções impressionantes do século I d.C. Mas, embaixo dessas ruínas romanas, há algo muito mais antigo. O que os arqueólogos chamam de a base megalítica. Essa plataforma é feita de blocos que desafiam tudo o que sabemos sobre engenharia antiga. 3 blocos conhecidos como trilitons. Cada um, 21 metros de comprimento, 4,8 metros de largura, 4,2 metros de altura. Peso estimado, 800 a 1.200 toneladas cada. Para comparação, pedras da Grande Pirâmide, 2,5 toneladas em média. Maiores pedras da pirâmide, 80 toneladas. Maior pedra já movida modernamente, 340 toneladas, com dificuldade extrema. Os trilitons de Baalbek são 3 a 4 vezes mais pesados, mas espera, tem mais. A 800 metros do sítio, ainda na pedreira, há uma pedra chamada Hajar al-Hibla, a pedra da mulher grávida. Essa pedra nunca foi movida, e sabemos por quê. Ela pesa 1.000 toneladas. E a outra ao lado, ainda maior, 1.650 toneladas. Isso significa que alguém tinha a intenção e, presumivelmente, a capacidade de mover pedras de quase 2.000 toneladas. Quem? Como? E, principalmente, por quê? A arqueologia oficial tem uma resposta, ou melhor, tenta ter. Segundo a narrativa aceita, os fenícios construíram a base em 1.500 anos antes de Cristo. Ou talvez foram os gregos, 300 anos antes de Cristo. Ou os romanos adaptaram algo que já estava lá, 100 anos depois de Cristo. As datas mudam dependendo de quem você pergunta, porque ninguém sabe ao certo como eles cortaram. Explicação oficial: cunhas de madeira encharcadas que expandem e racham a pedra. Isso explica cortar, não explica a precisão. Os trilitons têm juntas tão perfeitas que uma lâmina de barbear não passa entre eles, nem mesmo depois de milhares de anos de terremotos. Como eles moveram? Mas, segundo a matemática, para mover 800 toneladas em roletes de madeira, precisaria de 40.000 homens puxando. Uma rampa de inclinação viável ocuparia quilômetros e a madeira esmagaria sob o peso. E ninguém consegue explicar como elevaram essas pedras a 7 metros de altura. Então, e se a resposta não estiver nos fenícios? E se estiver muito antes? E se estiver... Em quem ensinou os fenícios? Vamos 800 quilômetros ao leste. Eridu, a primeira cidade onde, segundo as tabuletas sumérias, a realeza desceu dos céus. Os Anunnaki chegaram, estabeleceram Eridu como base principal. Enki comandava o sul, no complexo subterrâneo chamado Abzu. Mas a missão estava expandindo. A mineração de ouro precisava de mais bases, mais cidades, mais rotas. E há um detalhe crucial nas tabuletas que a maioria ignora. Os Anunnaki se espalharam. Não ficaram só na Mesopotâmia. Eles estabeleceram pontos estratégicos por toda a região. Eridu, base sul, Enki. Nippur, centro de comando, Enlil. Bet Shibira, centro metalúrgico, Alaugar. Sipar, porto espacial, Shamash.
Mas há menções a algo mais. O lugar de aterrissagem, a plataforma das pedras erguidas. Esse lugar ficava no que hoje chamamos Líbano. Baalbek nos textos antigos, Baalbek significa cidade de Baal. Mas antes dos fenícios chamarem assim, o lugar tinha outro nome. E ainda antes, os textos sumérios mencionam um lugar das águias, um ponto entre Eridu e o Egito. Porque enquanto Enki estabelecia a Mesopotâmia, outro Anunnaki estava sendo enviado para o oeste. Seu nome sumério, Ningishzida. Seu nome egípcio, Tot. E ele precisava de uma ponte entre as duas operações. Pense em Baalbek não como templo, mas como aeroporto. Localização estratégica: 800 km de Eridu, leste, 400 km de Gizé, sudoeste, Vale do Bekaa, terreno plano, elevado, ideal para pouso e visibilidade de todas as direções. A plataforma não era para adoração. Por que fazer uma base tão maciça? As pedras de 1.200 toneladas não eram exibicionismo, eram necessárias. Se você precisa de uma plataforma que aguente naves de centenas de toneladas pousando, que resista a vibrações de propulsão, não rache ou afunde com uso repetido, e que dure milhares de anos, você faz do jeito que Baalbek foi feita. A técnica de construção de Baalbek é idêntica a muros ciclópicos de Sacsayhuamán, Peru, blocos da Grande Pirâmide, Egito, fundações do Templo de Jerusalém, muros de Micenas, Grécia, blocos megalíticos, juntas impossíveis, precisão milimétrica, sem argamassa. Não porque culturas separadas inventaram a mesma técnica difícil, mas porque alguém ensinou, ou construiu. Imagine a operação: Eridu, base principal sul; Baalbek, estação central; Geizé, base egípcia; recursos minerados na Mesopotâmia; transporte via Baalbek. Baalbek era o hub, o ponto de conexão. E quando a missão terminou, a plataforma permaneceu. Então fizeram o que humanos sempre fazem com o que não entendem: tornaram sagrado. Fenícios construíram templos em cima, gregos adaptaram, romanos ampliaram, mas a base permaneceu. Mas isso são só especulações, certo? Evidência. 1. Datação impossível. Carbono 14 em materiais orgânicos encontrados, entre os blocos da base, 4.500 a 5.000 anos. Isso coloca a construção da plataforma antes de fenícios, gregos e romanos, e coloca no tempo de evidência. 2. Marcas de ferramentas. Análise das marcas de corte nas pedras da pedreira revela: não são marcas de cinzéis de bronze ou ferro, únicos disponíveis na época oficial. São cortes retos, profundos, uniformes, sugerindo serras de material muito mais duro. Ou evidência. 3. O alinhamento. A plataforma de Baalbek está alinhada, não com o norte atual, mas com o norte de aproximadamente 4.500 a.C., mesmo alinhamento das estruturas de Eridu. Coincidência? Evidência. 4. As lendas locais. Todas as culturas da região têm lendas sobre Baalbek. Fenícios, construída por gigantes antes do dilúvio. Árabes, construída por djinns, seres de fogo, sob comando de um rei antigo. Judeus, parte das obras de Salomão, mas usando conhecimento herdado. Todas apontam para mais antigo que pensamos, construído por seres poderosos, e há um texto árabe do século X que diz algo fascinante. Baalbek foi construída por Caim, filho de Adão, no ano 133 após a criação, como refúgio contra a ira do céu. Troque Caim por humanos pós-criação Anunnaki. Troque ira do céu por dilúvio, e você tem a história suméria. Baalbek não era um templo, era uma ponte entre Eridu, onde tudo começou, e Gizé, onde a operação se expandiu. Uma estação de transferência construída com tecnologia que não deveríamos ter há 5.000 anos. Mas tínhamos. Ou melhor, eles tinham. Os Anunnaki não ficaram confinados à Mesopotâmia. Eles se espalharam, estabeleceram bases, criaram rotas. E Baalbek era o elo,
a ponte física entre duas civilizações que surgiram misteriosamente ao mesmo tempo, com um conhecimento misteriosamente similar. Hoje, turistas caminham sobre aquelas pedras sem saber que estão pisando em algo impossível. Arqueólogos tentam encaixar Baalbek em narrativas confortáveis, e o mundo ignora as perguntas óbvias. Mas as pedras permanecem. Iam-lhe 200 toneladas de evidência silenciosa. Evidência de que a história oficial está incompleta. Se você quer entender toda a história, desde o momento em que a realeza desceu dos céus em Eridu, assista o episódio 1 da temporada Eridu. Link na descrição. E se você quer saber o que os Anunnaki fizeram no Egito depois de deixar a Mesopotâmia, o próximo vídeo vai explodir sua mente. Porque se Baalbek era a ponte, as pirâmides de Gizé eram o destino. E o que foi construído lá faz Baalbek parecer simples. Inscreva-se para não perder. A jornada está apenas começando.